Olá, queridos, mais uma semana juntos. Hoje, novamente, o nosso programa Cientificamente, no nosso canal, chega até você. Fazendo entrevistas, falando sobre ciência, fé, falando sobre ciência e espiritualidade, conflitam, complementam. Em que sentido conflito, em que sentido complementam? Em que momento a gente pode explorar esses dois domínios da existência humana? E para falar sua experiência, sua história, sua trajetória hoje neste campo, está aqui uma pessoa muito importante, muito querida para nós, para mim, para a nossa família e também para toda Sara Nossa Terra e todas as igrejas evangélicas, que é a nossa querida doutora Ana Almeida, que também é bispa evangélica. Ana, muito prazer te receber aqui e te cumprimentar como doutora, né? Como doutora. A alegria imensa estar aqui participando com você, Robson. A gente tem uma longa jornada, né? Inclusive na Universidade Federal de Goiás. Exato, é verdade. Eu tenho essa dívida com você, porque eu acho que eu me tornei professor universitário lá na Universidade Federal de Goiás e fui muito ajudado, muito beneficiado lá pelo seu carrinho que me levava, a gente fazia. Eu tinha matérias e tempos duros, difíceis, com muitas matérias pesadíssimas, mas deu certo, afinal deu certo. Ana, você foi professora da Universidade Federal de Goiás por quantos anos? 13 anos. 13? Eu me formei e durante a faculdade inteira eu fui monitora, né? Eu já estava planejando isso, a carreira. Assim que eu terminei, abri o concurso, eu passei pela banca, né? Eu me formei em jornalismo e comunicação social e fui dar aula e aí fiquei por 13 anos. Entendi. Eu pensei que você tivesse ficado um pouco menos. Não, é muito tempo, é muito chão. Muito chão. E depois você fez uma opção de deixar a universidade, até eu achei meio precoce, mas quem sou eu, né, para falar, né? Mas enfim, você fez uma opção, você desistiu da universidade. Por que você desistiu da vida acadêmica na universidade? Na verdade, assim, o sonho de ter uma filha professora era da minha mãe. Ah, é? É. Ah, da família, não era seu? Não. Uau, imagina. A minha paixão sempre foi cuidar de gente, aconselhar, né? Tanto que na igreja, eu fazia isso, né? Então, eu trabalhava na Universidade Federal de Goiás e na igreja eu tinha o hábito, o gosto de cuidar de pessoas, de ouvir pessoas. Sim. Então, Terapeutizar pessoas. Terapeutizar pessoas, aconselhar, essa sempre foi a minha... E como foi? Quem foi qual foi a referência que mexeu? Por exemplo, eu tenho uma referência na área da física, o Christian Shane, professor da Universidade da Califórnia, veio para o Brasil trazer o conceito, trazer toda a ciência da física nuclear. Ele foi um dos que implantaram e foi professor da USP por muito tempo, 7, 8 anos. Você lembra do Christian? É isso aí. Então, ele foi uma grande referência, um grande mentor. E você, quem foi que te pinçou para esse lado? Aconteceu, como eu gostava muito de estudar, sempre gostei, passei a minha adolescência lendo muito, e eu fui então estudar terapia familiar sistêmica. Por que eu fui estudar? Porque eu tinha uma pergunta muito doída dentro de mim, que era: por que meu irmão morreu? Por causa do álcool, né, em consequência do álcool. Então, tanto que a primeira aula que eu fiz dentro da terapia familiar, o professor perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu tenho uma dor. Eu queria entender por que a nossa família gerou um sofrimento tão grande. A tua família? A minha família. Sim. E que meu irmão morreu e meu pai não foi no enterro dele. Teu pai não foi no enterro dele? Não. Eu não me lembro disso, Ana. Pois é. Tem muitas coisas que você não lembra. E aí, quando eu comecei a estudar terapia familiar, comecei a falar: gente, achei. Porque eu falo muito que a dor da nossa vida, muitas vezes, nos transforma em um desejo de ajudar pessoas que passaram pelo que você passou. Então, a mudança... É um gatilho, né? Um gatilho. Quando eu descobri toda a teoria da terapia familiar bem fundamentada, com pesquisas lá fora, pesquisas na Argentina, lá em Palo Alto, eu fiquei fascinada e descobri que
muitos problemas emocionais, problemas de vício estão na configuração familiar. Aí pronto. Quando eu descobri isso, eu falei, achei meu caminho. Sim. Então, eu saí da universidade e fiz uma coisa muito interessante. Eu escrevi o primeiro livro, chamado Perder para Ganhar, e dediquei à minha mãe. Falei, mãe, cumpri seu sonho. Agora eu vou atrás do meu sonho. Foi uma ruptura bem forte. Mas é a questão do chamado, né? É tão forte, isso era tão forte dentro de mim, que eu... Você já era casada, já tinha filhos? Sim. E aí você recomeçou praticamente sua profissão, porque você paginou aquilo, apagou e começou de novo. Mas aí o que eu fiz? Eu fiquei alguns anos estudando a terapia familiar, mas eu pensei, bom, já que eu vou para essa área, e aí nós mudamos para o Rio, e Deus foi fazendo essa... Sim. Né? Então, casada, tendo filhos e servindo a igreja sempre cuidando de gente. Minha casa vivia cheia, né? Sim. Sempre essa paixão de ajudar, de ajudar as pessoas a encontrarem um caminho de crescimento. E aí, quando nós mudamos para o Rio, começando a igreja do zero, não tinha muito o que fazer ainda. Falei, a chance foi fazer faculdade de psicologia. Sim. Aí eu aproveitei o tempo. Sim. Né? E de lá para cá tem sido a grande paixão da minha vida há mais de 20 anos. Que coisa. No consultório, estudando, fazendo cursos, tenho não sei quantas pós, né, já. Ajudando pessoas, ajudando famílias, ajudando indivíduos. Ô Ana, em tudo que você viu, viveu na sua experiência, tem algum fator comum que você acha que seria a mola mestre para startar conflitos, dores, crises, conflitos que podem evoluir para doenças, né? Ninguém começa uma doença grave de uma vez. Ela começa talvez até com um pequeno conflito dentro de si, que às vezes a pessoa nem reconhece, né? Que é um conflito, que tem um mal-estar ali, um desajuste, mas esse negócio cresce. Dá uma pequena aulinha aí pra gente nisso aí. Assim, já que eu fui por essa área, né? A desorganização familiar, conflito no casamento, quando o casal não tem uma voz única, eles brigam muito, os filhos ficam divididos. E lá em casa... E qualquer que seja o assunto. Qualquer. Uma coisa muito séria. Então, marido e mulher precisam se alinhar em qualquer que seja. Precisam se alinhar. E se um torcer pro Corinthians e o outro pro Flamengo? Como é que faz isso aí, Ana? Vai ter que liberar os filhos para torcer para outro time. Mas assim, ao longo desses anos, o que eu vi na minha casa foi que realmente meu pai e minha mãe tinham muitos conflitos, né? Brigavam muito, brigavam da nossa frente. Então assim, e aí ficou aquela coisa, né? Os filhos ficam perdidos. Ficam, inclusive, deixados à sua própria sorte, né? Como é que a gente faz com essas questões? E outra coisa muito séria hoje é que os primeiros anos de vida, eles são fundamentais para a formação tanto dos neurônios da criança como a formação da identidade. Então, se a criança é criada num ambiente de ansiedade, de conflito, ela já começa a manifestar insegurança. Inclusive, hoje a gente associa a ansiedade familiar com doenças físicas. Muitas crianças, elas têm doenças físicas, por quê? Porque elas captam o conflito a partir do inconsciente. Elas não têm ainda cognição para organizar. Então, se uma mãe está sofrendo, ela sofre aquela dor junto. Né? Então, complexo e seríssimo isso aí. Então, assim, hoje eu falo o seguinte: saúde mental tem a ver com uma mínima organização familiar. Nenhuma família é totalmente normal, né? Todas as famílias têm seus problemas, mas a família pode ser funcional. E a funcionalidade parte desse lugar claro, que seja o casamento, os pais organizam a família, né? Os pais decidem a rotina e os filhos, então a gente fala assim, os pais têm autoridade, né? Cobrem os filhos ficam num lugar de proteção, né? E essa proteção, ela tem a ver com o básico, né? Alimentação, casa, comida, mas o essencial é saúde emocional.
Inclusive, hoje nós temos uma coisa muito interessante, uma pediatra americana, ela lançou nos Estados Unidos um tema seguinte, o impacto dos traumas emocionais na saúde física das crianças. Então, hoje a gente tem base científica para isso. Conflitos, exatamente isso que eu estou falando, brigas, ausência do pai, o pai vai embora, o pai briga com a mãe. Qual é a faixa etária que mais influencia isso? Assim, a gente hoje fala que os primeiros anos, né, 1, 2, até 3 anos. Tão pequenininho assim já? Desde o ventre. Caramba. A criança capta a ansiedade da mãe, do pai, desde o ventre. Então, nós já tivemos histórias incríveis, né, no nosso atendimento clínico, de criança que não parava de chorar. E o próprio pediatra falava, vocês vão ter que procurar outro tipo de ajuda, porque a gente não sabe mais o que fazer. Já demos remédio, não é cólica. O que era? Era um conflito do casal. O casal estava brigando, pensando em separar. Aí, qual a tese? Os filhos, eles criam sintomas para chamar a atenção dos pais, para os pais deixarem de brigar e terem um motivo para cuidar deles. Que coisa. Que universo. Que intrínseco isso. Que é um mundo, a terapia familiar é um mundo inteiro. Isso é um emaranhamento quântico. Emocionalmente falando. Então, assim, tem um movimento muito forte hoje, que até o governo americano agora assumiu essa responsabilidade, que é: não atenda uma criança olhando apenas o lado físico dela. Atenda uma criança olhando o que está acontecendo na família dela. Inclusive, tem crianças que não crescem, não desenvolvem fisicamente por causa dessa questão, né? Então, eu creio que cada vez mais nós vamos ter que cuidar da família, cuidar dos casais. Por quê? Porque o que uma criança mais quer na vida? Ela quer que os pais fiquem bem. Sim. Por incrível que pareça. A felicidade dela é ver a felicidade do papai e mamãe. É ver eles bem. Como o universo é interessante. E a vida do pai e da mãe, a felicidade deles é o bem-estar do filho. Claro. E isso, vamos colocar isso numa palavra simples, ambiente. Se o ambiente está controlado, você tem uma saúde em todos os fatores. Exatamente, porque o que é uma coisa interessante sobre o ambiente é que ele é percebido inconscientemente. Sim. Não adianta você falar. Às vezes eu atendo a família, eles falam assim, mas a gente nunca brigou na frente das crianças. Não precisa, elas sabem. Que coisa. Elas percebem exatamente a questão do ambiente. Que coisa. Elas captam o conflito, elas captam a insatisfação, elas captam a dor. Por falar em ambiente, como está o seu, da sua casa, da sua vida? Estamos batendo um papo aqui tranquilo, mas é importante jogar essas perguntinhas para vocês. Porque às vezes procura lá fora, mas a causa está aí dentro, grito, briga, desentendimento, e o nenenzinho ali, a garotinha está olhando tudo, vendo e assimilando. E aí vai ter consequências. Ana, e mais uma pergunta importante. Esse distúrbio pode evoluir para doenças severas? Pode, não, vai. Vai? Vai. Por quê? Porque os primeiros anos... Desculpa, esse negócio pode evoluir até ao alcoolismo lá na frente? Com certeza absoluta. O que a gente fala hoje sobre vício? Qualquer vício é um sentimento de abandono e de rejeição. Porque o que o vício faz? Se você for pensar a realidade do vício, o vício acalma. Sim. A pessoa está com dor, ela toma um remédio, Anestesia. E de fato. A pessoa, quando toma um copo de cerveja, seja lá o que for, fuma maconha, cheira cocaína. Então, acalma. Então, hoje a nossa preocupação é: a pessoa viciada tem uma dor. Ela não é um doente que inventou isso ou porque ele não tem caráter. Não. As pessoas têm dores que não foram olhadas e cuidadas. E vai por aí afora, vícios, ansiedades, depressão. O que nós estamos vivendo hoje no mundo, milhares de pessoas com ansiedade, com depressão. Quase uma epidemia. É uma epidemia. Já é considerado epidemia? Nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo hoje
com problemas mentais. Meu Deus do céu. 1 bi. De 8, 7,5. 7,5. 1 bi. 1 bi de Meu pessoas Deus. sofrendo. E assim, a gente vai ter que olhar para isso, né? Que a doença ela não é isolada do indivíduo. Então a gente muitas vezes, o que a terapia familiar faz? Ela olha o contexto. Sim. Essa pessoa não inventou aquilo sozinha. Sim. Ela foi sofrendo. E outra coisa muito séria é que assim, nós hoje não valorizamos o casamento como deveria. Porque a gente fala assim, o casal é o arquiteto da família. Então o investimento, né, o casamento não precisa ser perfeito, não tem que ser, mas tem que ser sólido, tem que ter uma aliança, um compromisso, né? Esses dias eu falei para um casal jovem, eu falei, vocês têm que entender que vocês casaram para crescer, não é para ser feliz, não. A felicidade é um adendo, é uma consequência. Até é uma coisa egoísta, sob certo ponto de vista. Porque para mim ser feliz eu preciso ser servido. Tem que estar tudo aqui ao meu bem dispor. E não é assim a vida. Então essa falta de entendimento de que o que o casamento faz? Ele vai tocar nas suas dores mais profundas, mas não é para te ferir, é para você sarar, para você crescer. E a gente tem muito sucesso com terapia de casal. Sim, muito sucesso. Claro. Porque a gente ajuda o casal a se organizar, a respeitar os limites de cada um, a respeitar a identidade de cada um. E com esse foco, você organizou o casal, o casal é o guarda-chuva que protege os filhos. Nós vamos evitar muitos problemas de déficits de atenção, que tem muito a ver com ansiedade, né? Uma série de sintomas que a criança desenvolve. Por quê? Porque ela está num ambiente ansioso. Nós estamos numa epidemia de situações, circunstâncias emocionais, psicoemocionais, crianças bastante, não só criança, adultos, né? Porque a criança ainda contorna mais fácil do que o adulto. Como é que você trata de um adulto resistente e completamente dependente de uma situação assim? É complexo. Qual é a receita de vocês? Qual é a dica que vocês dão quando um paciente desse seja um adolescente resistente, que não quer tomar remédio, não vai no médico, não quer conversar com ninguém? Como é que você faz? A gente chama os pais e cuida dos pais. E sem o filho ou com o filho? O filho, seu filho. Por isso que eu estou te falando, se a gente consegue acessar os pais, acabou. A gente consegue organizar, porque o que é adolescência? A adolescência é um grito de tentativa de crescimento, de liberdade. Os pais não estão preparados para isso, então eles fazem duas coisas. Eles enrijecem demais, começam a entrar em rota de colisão. Quer dominar tudo. Quer dominar o filho. Controle, né? Senão eles largam. Aí o que o filho faz? O filho vai achar uma família lá fora. Os amigos... Uma gangue, uma turminha. Exatamente. Aí vai se encontrar um grupo de amigos que vão beber, ele vai beber junto por causa do pertencimento. Então hoje a gente treina os pais a entender o seguinte: terminou a infância, começou a adolescência, os pais precisam estar preparados para supervisionar os filhos, estar presentes, sem acabar com a identidade deles. Isso é fino, hein? Isso é fino, essa linha é fininha demais. Muito fino. Como é que faz isso, meu Deus? Então, assim, uma coisa que é uma bandeira hoje minha, né, do nosso instituto, nós temos um instituto de formação, nós dizemos o seguinte: nós precisamos alfabetizar as pessoas emocionalmente. Ninguém faz isso porque quer. Sim, claro. Eu sou muito otimista com o ser humano, entendeu? Eu acredito muito em mudança e transformação. Mas eu acho que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que elas precisam investir no próprio crescimento emocional delas, para que isso ajude no casamento, ajudando o casamento, ajude os filhos. Então é uma... Se você não está bem, obviamente que quem estiver ao seu lado vai receber essa amargura, e também não vai estar bem. E aí aí outra coisa que eu tenho visto muito, tenho falado, é assim, o quanto a espiritualidade ajuda. Sim. As pessoas que têm experiências espirituais, elas são muito abertas para o tratamento. Nossa, é absurdamente. Talvez por isso já esteja buscando Deus. Exatamente. Também. Cada dor,
né? Está aberta e não tem aquela coisa assim, o que vão pensar de mim, né? Se eu procurar ajuda. Então a gente precisa, eu acho que cada vez mais a gente precisa construir, inclusive na igreja, um ambiente de dizer para as pessoas, não é problema ter problema. Sim. Você está aqui, nós estamos aqui para... Em cima da verdade, vamos viver a verdade. Das soluções. E, assim, então, isso me impressiona muito, tá? Sim, até homens que hoje vêm para terapia, homens adultos, empresários, que procuram a gente para fazer terapia, porque querem isso, querem ter um casamento melhor, querem ser melhor para os filhos. Gente, os resultados são incríveis. Que coisa, né? Dá esperança. Você que está nos acompanhando tem esperança. E não é tão difícil quanto você imagina. Você precisa estar disponível, né? Vocês e a esposa, o casal, precisa estar disponível a enfrentar o que tiver que fazer para chegar onde precisa. Sabe o que eu penso, Robson? Que todo mundo devia fazer aula de casal antes de casar. Aí nós criamos na nossa clínica um curso para os noivos. Interessante. Um curso terapêutico. Olha. Tá? Que é o seguinte, o que eu preciso fazer para começar bem o meu casamento. Bom, que legal. Então a gente faz 3, 4, 5 sessões de preparação, faz as despedidas de casa, porque isso é outra coisa que eu amo na terapia, é que ela é muito bíblica. A Bíblia fala que você precisa deixar a casa dos pais para que você possa construir a sua própria família. E a maioria das famílias, por não saber, não libera os filhos para sair de casa. Então, nós fazemos alguns rituais de liberação, pedimos para os pais fazerem um jantar de despedida, fazerem uma carta abençoando os filhos. Coisa bonita, hein? Então, tudo isso ajuda. Corta, fecha um ciclo para abrir outro. Uau! Porque outra coisa que é interessante, que nós somos uma sociedade que é uma sociedade racionalista. Nós achamos que só saber é suficiente. Perfeito. Nós esquecemos que o ser humano é emocional e é espiritual. Mais emocional do que espiritual, do que mental e espiritual. A pessoa grita, mas por que você está gritando? Nem sei eu por que eu estou gritando, mas estou gritando. É irracional dar um grito desse, mas dá. Exatamente. Engraçado isso. A força da emocionalidade no ser humano é gigante, né? É gigante. E as pessoas não sabem como mexer com esse monstro que está aqui. Não sabe. Não sabe o que fazer. Mas assim, como eu falei, eu sou bastante otimista. Eu acho que um pouco de conhecimento, ler bons livros e ter disposição de mudar, de crescer. Sim. Ana, pastores, muitos pastores que estão ajudando as pessoas, que estão lutando para levar a fé, esperança, de repente eles também mergulham, eles também afundam. E aí, o que você pensa sobre isso? O que eu penso, sim, é também outra bandeira que eu levanto. Eu acho que a igreja, ela faz um trabalho maravilhoso no campo espiritual, mas a igreja esqueceu que o homem tem uma alma. E muitos pastores, líderes e até cristãos, né, que não têm liderança, esquecem que tem uma alma, não cuidam da alma. E aí o que acontece? Eles ultrapassam todos os limites emocionais. Entendeu? E aí vem o burnout, vem o cansaço. E outra coisa que eu acho muito séria é que existe uma mentalidade no meio cristão que eu não posso cuidar de mim, eu só tenho que cuidar do outro. Você sabe que uma pessoa me falou um dia? Ela falou assim, eu cresci escutando assim, cuida dos outros, cuida da casa de Deus, que Deus vai cuidar da sua família. Eu falei, você ouviu? Não tem sentido. Não tem sentido. Deus cuida mesmo, mas dando para nós sabedoria, dando para nós orientação. Responsabilidade, claro. E não nós nos omitimos e jogamos a responsabilidade para Deus, exatamente. Então, assim, eu acho que, assim, graças... Isso seria visto como o quê? Um pietismo exacerbado, quer dizer, eu quero ser tão espiritual que eu me nego a mim mesmo em todos os níveis e jogo a responsabilidade. Exatamente. E quem nega a si mesmo não ama os seus. Sim. Quem não cuida. Porque se você adoecer, o que você vai fazer? Você vai ser um peso para sua família. Você está doido? Primeira responsabilidade para ajudar a sua família é cuidar de você. Para você não precisar ser cuidado, estar numa cama. Imagina um pai de família doente ou uma mãe. Me lembro da minha mãe, quando eu tinha, sei lá, adolescência, me lembro da minha mãe cair numa depressão profunda. Minha mãe ficou 2 anos
em cima de uma cama, prostrado numa depressão. E eu entrava, saía, olhava minha mãe, não podia ajudar a fazer nada. Sabia o que fazer? Não né? fazia. O que é isso? E aquilo era fruto dos conflitos pesados da família, do meu pai, relacionado, tudo que você falou. Mas ali eu entendi. E eu falei para mim, eu nunca vou adoecer. Eu nunca vou viver em cima de uma cama dessa. Eu nunca vou deixar precisar de que alguém cuide de mim. E ali eu criei uma resistência por ver minha mãe. E eu falei, não, eu não quero isso para minha vida de jeito nenhum. Eu resolvo isso. Eu me tornei mais agressivo do que compassivo. Eu fui muito mais, joguei para fora agredindo do que para cima, para mim. Mas foi duro. E olha que eu já era gente, eu já tinha todo o discernimento. Imagina uma criança, uma família que você tem filhos pequenininhos, como é que fica uma coisa dessa? Essa doença passa para toda a família? Claro né? que passa. E a gente fala isso na terapia familiar. O que não se resolve numa geração passa para outra. E só Tem essa sucessão? É a sucessão. Porque antigamente a gente pensava muito na questão genética, né? Sim. Passa de doença, sim. Né? Se tem diabetes vai passar. Hoje a gente sabe que a emoção de inconsciente para inconsciente também passa. passa. Por isso que eu falo para os nossos clientes, você não está cuidando de você apenas, está cuidando das próximas gerações. Uau. Porque quanto mais saudável você for, Fantástico. olha para nós. O que nós fizemos? Nossa vida, investimento, crescimento. Sim. Olha nossos filhos e Olha netos. de onde viemos e aonde chegamos. Então, por isso que eu falo. E no tempo, né? No tempo. Então, não foi tão longo. Ana, isso cabe no modelo de quebra de maldição, bênçãos e maldições. Sim, sim. Eu gosto de pensar o seguinte, que existe uma liberação espiritual que é feita com oração, com jejum, mas tem coisas que estão na alma e que precisam ser sanadas na alma. Sim. Então, tem libertação espiritual, maravilha, e precisa. Agora, tem coisas, são doenças que estão na alma, Sim. precisam ser tratadas. E a Bíblia fala, né, que a gente precisa discernir o que é da alma e o que é do espírito. Sim. A Meu palavra de Deus faz isso. Meu Deus, não sei se você já fez isso, eu fiz. Ler o livro de Salmos só na ótica de Davi conversando com a alma dele. Sim. Ó minha alma. Ele fala, ó minha alma. Por que você está batida? Porque tem versículos demais. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. 70% dos salmos são salmos terapêuticos. É fantástico isso, hein? Fantástico. Realmente é uma descoberta. Isso é uma chave. Tudo que eu falo o seguinte, tudo que a ciência está descobrindo hoje já está na Bíblia em semente. Fantástico. Essa coisa de abrir o coração, de escrever, hoje a gente ensina. Robson, tem ciência, universidade que fez pesquisa sobre escrever à mão, sobre o que você está sentindo, muda seu cérebro. Isso não é uma brincadeirinha, não. Então a Bíblia está cheia de recursos Sim. fantásticos que a gente precisa só aplicar, né? Ô, Ana, eu quero voltar lá atrás. Então volte. Fala aí para essa moçada, nós estamos no meio de uma geração todinho. Falando dos adolescentes, né? Todinho, Nutella, não quero levantar cedo, não quero fazer isso. Nós estamos numa geração que não é uma geração casca grossa, como pelo menos a nossa, né? A nossa geração quebrou pedra, a gente veio construindo, vendo o valor das coisas em todo sentido, o valor do relacionamento, o valor do respeito, o valor da fidelidade, o valor do amor. Quer dizer, a gente viveu isso, talvez porque não tivemos nas nossas origens, então a gente foi buscar isso com toda força, com toda a ênfase. E também do ponto de vista da formação, porque para você fazer um curso, 2 universitários, depois você fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, diversos cursos de formações, isso demanda muito suor, isso demanda sangue mesmo, calo na mão. Tem que ter muita disciplina. E hoje nós estamos numa geração desistente. Meu pai tem muito dinheiro, eu não quero isso. Me dá uma sandália, me dá uma mochilinha, eu estou satisfeito. Né? Eu quero sair por aí viajando, fumando maconha com meus amigos. Quer dizer, como é que nós vamos resgatar isso? Que visão vocês têm, terapeuticamente falando, para isso? Eu acho que assim, falta orientação e modelo. Por quê? Muitos pais tiveram uma vida tão dura
Olha que coisa interessante. Se eu sofri, eu não quero que meu filho sofra. Isso, claro. Então, a gente perdeu a mão. Nós não queremos que nossos filhos sejam frustrados, que eles trabalhem. Por exemplo, eu fiz a Universidade Federal de Goiás, eu acordava 5h30 da manhã para estar 15:06 no ponto de ônibus para chegar na universidade 7 horas da manhã ônibus. Sim. Então, assim... E olha que era longe, hein? Era longe, você lembra como era longe? Então, assim, e hoje a gente quer que o filho tenha muito conforto, só que isso está indo contra, porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para a guerra, para lutar, para vencer, para nos desafiar. E tudo que eu tenho estudado diz o seguinte: o melhor da vida é quando você tem um senso de propósito, que você luta por ele. Então a gente vai ter que ensinar essa geração a ter sonhos. Sonhos grandes, a construir. E você fala isso para um pai e para uma mãe? Desenvolva isso dentro do seu filho? Seu filho, claro. Porque... E se o pai quer dar tudo, do carro, do motorista, corta esse negócio? Não, equilibra. Equilibra. Porque assim, você falou uma coisa que eu nunca esqueci. Você fala assim, se você der para uma pessoa que ela não conquistou, ela não vai valorizar. Foi você que falou isso. Todo mundo... Então é o seguinte, o senso de conquista se esvai. Sabe uma história que eu li que me marcou? Um dos herdeiros da Johnson & Johnson escreveu antes de morrer, de se suicidar. Ele falou assim: eu tenho 30 anos de idade, eu não tenho mais nada para fazer nessa vida. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus! Carros, viagens, tudo, deram tudo para ele. E ele escreveu. Só não deu o senso de propósito. Senso de propósito. Então, assim, nós vamos ter que resgatar isso. Sim. Porque olha quem nós somos. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha carro. A semana passada eu li a história de um herdeiro que tinha 2 bi no Reino Unido, largou lá, deixou com o irmão, largou e veio para o Brasil, veio para a Bahia. E começou na Bahia, trouxe parece que $50 mil só, e começou uma vida dura. E hoje ele é um cara milionário, infeliz. Exato, porque ele conquistou. A Paris Hilton também. Exatamente. Não sei se alguém já leu a história, eu li abreviadamente a história dela. Ela também é uma sobrevivente. E o avô, o pai, ninguém nunca acreditava nela. Porque ela tinha uma vida frívola, né? Mas a bichinha, ela entendeu o jogo e foi ralar. Agora, explica mais pro pai e pra mãe como é que ele faz isso, porque nenhum papai e mamãe vai fazer isso feliz, viu? Vai pegar o ônibus, vai subir lá, moleque, você vai ver quanto custa. Assim, por isso que eu falei, a gente precisa entender um pouco mais como é que o ser humano funciona, entendeu? O que mais me impressiona é que, olha, isso aqui é muito delicado. Se eu sentir dor, eu não quero que o outro sinta dor, mas se seu filho está sentindo essa dor que é sua, não. Sim. Quem foi abandonado foi você. Quem passou fome foi você. Aí você projeta isso. Sim. Isso é muito sério. Então a gente tem que pensar o seguinte: essa dor é minha, então eu tenho que curar essa minha dor para que meu filho possa ter uma liberdade de viver a vida dele. Claro. Né? Os desafios, problemas. Os problemas. A tendência do pai é cobrir, né? Da mãe, cobrir tudo. Meu filho é, como diz, é um bibelô num cristal. O conceito de amor se desvirtuou muito. A gente pensa em amor hoje como superproteção. Isso não é amor. É muito mais insegurança e medo. Eu tenho medo do meu filho sofrer. Mas qual o problema? Deixa eu sofrer. Aliás, cria... E outra coisa, se ele sofre, ele, assim, interessante, o sofrimento ensina lições, o fracasso é que ensina lições. Claro. Né? Aliás, o que você não aprende com a sabedoria, a vida não vai perdoar. Vai aprender nos golpes, vai aprender na dor. Parece não, eu acredito nisso. Nós fomos criados por Deus para ser conquistadores. Né? Sim, Gênesis, o Éden, cuida, guarda, avança, conquista, multiplica. E a gente vê isso na prática, trabalhando com as pessoas. Né? Eu acho que, assim, eu defendo muito essa ideia de nós vamos alfabetizar, né, de uma forma mais objetiva, né, os pais, as famílias, e ajudá-los a criar um ambiente. Essa não é a tarefa fácil, porque nós estamos falando de um universo muito complexo, que é o universo da emocionalidade,
as pessoas são rudes, não entendem isso, e isso não se aprende com aula, não é? Como é que você ensina um casal nisso? Tarefas, práticas? Sim, outra coisa, nós fazemos hoje psicoeducação. Então, por exemplo, um pai chega e fala assim para mim, meu filho não quer levantar para ir para a escola, todo dia uma briga, e eu falo o seguinte, você vai comprar um despertador, vai botar do lado dele e fazer o seguinte, a partir de agora, o despertador vai tocar, você vai levantar, vai trocar de roupa, tomar seu café, e se você perder o ônibus, você vai a pé. Entendeu? E só dá o dinheiro pro ônibus, não paga motorista para levar, não. Porque muitos pais chegam para mim falando assim, mas eu não aguento mais, aqui em casa de manhã é uma gritaria. Eu falei, é uma gritaria porque você não sabe lidar com essa situação. Sim. E seu filho ele vai ter prazer em pensar, a vida é minha, nós temos que fazer isso. E hoje a gente fala o seguinte, a partir do momento que uma criança de 3, 4 anos, ela pode escolher a roupa dela. Ensina seu filho a calçar uma meia, amarrar um tênis, a escolher. Você quer azul ou quer preta? Por quê? Nós já estamos treinando a criança a ser autorresponsável. Porque assim, é que eu falo, pais carentes, e eu falo isso com toda dor no meu coração, muitos pais que tiveram muita carência emocional, eles querem super proteger os filhos, na verdade eles estão protegendo a si mesmos. Por isso que eu falo inclusive para as mulheres, melhor investimento para a sua família, investe em você, cresce você. Que coisa. Fantástico isso. Ana, vocês têm falado muito também sobre perdão. Tem sido uma linha quase contínua. Aliás, é um dos grandes conceitos da igreja. Perdão é a capacidade de repaginar uma circunstância a si próprio e ter visão do futuro, né? Porque quem não tem perdão está parado nesse aí. Você também escreveu um livro, tal. Qual é a visão que vocês... Porque hoje a sociedade é só briga, é só conflito, é só separação, é só... Você já percebeu que todo filme existe por causa da vingança? Sim, é verdade. Nós somos a sociedade. É isso. Eu falei... Se dá por satisfeito mais vingar do que perdoar. Boa, excelente análise. Hollywood desenvolveu isso. Desenvolveu assim, você vai ler o cara que alguém matou a família dele, teve um acidente, ele vai passar o filme inteiro atrás de vingança. Porque o conceito do perdão, inclusive quando eu escrevi As 3 Dimensões do Perdão... É esse livro. Pode falar, eu só vou mostrar. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, deu 120 mil visualizações. É mesmo? Por isso que eu escrevi o livro. Uau. Por quê? Porque o perdão ele é espiritual, ele é racional e ele é emocional. Enquanto não cobrir essas 3 áreas, ele não se completa. Por quê? O perdão é espiritual quando? Eu sei que Deus quer que eu perdoe. Jesus nos perdoou, né? Jesus nos perdoou. Só que aí as pessoas falam assim, já te perdoei, mas a mágoa está lá, a dor está lá. E aí quando as pessoas vêm para terapia, o que eu comecei a perceber? Que muita gente não perdoa, entendeu que precisa perdoar por causa do espiritual. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma psicoeducação, a parte racional. Você tem que entender o que é perdão. Perdão não é aceitar o que fizeram com você. Você perdoa a pessoa. Sim. O ato é imperdoável. Entendi. Então as pessoas... Outra coisa, as pessoas usam a mágoa e o ressentimento como proteção. Se eu vou ficar com raiva daquela pessoa, ela nunca mais vai chegar perto de mim. Entendi. Eu tenho medo que se eu perdoo, eu vou ficar vulnerável. Não. Aí eu falo o seguinte, quando você perdoa, você tem que estabelecer limite. Opa, você não entra mais aqui. Você não precisa necessariamente viver aquela experiência, não é? Perdoar não é você ter que reconciliar, voltar. Reconciliar com aquela pessoa na mesma dimensão que tá. Aí eu falo no livro que a parte mais difícil é o perdão emocional, que é o quê? É você ter alegria de estar com aquela pessoa de novo. Que Jesus, eu falo o seguinte, que a régua do cristianismo consegue chegar ao ponto de alegria, sim, né? Consegue. Aí tem que fazer rituais, fazer cartas, fazer rituais. Porque Jesus fala assim, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber.
se ele tiver sede, se ele tiver fome, né? Então a régua, eu falo, a régua do cristianismo é muito alta. Não é só falar assim, eu já te perdoei, mas você vai olhar para aquela pessoa, você vai sentar com ela, você vai ter benevolência com ela de novo. Isso me assusta, viu, hoje. Eu não vejo as pessoas chegarem nesse lugar. É aquela coisa, eu já perdoei, mas eu não quero falar mais com ela. Não precisa ser amigo. Outra coisa que me impressiona muito é como os divórcios hoje, eles são amargos. E isso prejudica demais os filhos. Belicosos, brigas, confusões. E aí a pessoa que está machucada vai contar para o filho a versão dela. Sim. Sai sangrando todo mundo ali, né? Espalhando veneno. Tanto que hoje nós temos um curso na clínica chamado Terapia de Famílias Recasadas, Terapia do Divórcio. Nós temos que fazer terapia do divórcio. Para ensinar o casal a se perdoar. Vai separar, ok, não tem mais jeito, mas precisa perdoar mesmo. Perdoar assim, até poder falar, posso olhar nos seus olhos, a gente pode encontrar na festa das crianças. Olha. Então, é por isso que o livro vem falar disso, né? Não pode ser um perdão assim, já te perdoei, Deus quer que eu te perdoe, né? Entendi. Ana, onde se encontra esse livro? Onde se encontra o livro? No Instituto? Esse aqui a gente... Qual o endereço virtual do Instituto de vocês? Água Viva, Água Viva Clínica. Não é plural, não é singular. Água Viva. Água Viva Clínica. Clínica. Okay. Água Viva Clínica. Então tá aí para vocês. No meu Instagram, doutora Ana Maria Almeida, no meu Instagram, também a pessoa pode adquirir. Então tá aí. Tanto na clínica, que é @Água Viva Clínica, que é onde nós temos os cursos. Você vai encontrar não só o livro, mas os cursos disponíveis, formação, aperfeiçoamento, uma série de coisas. Realmente o trabalho delas ali na clínica é fantástico. E também os livros que estão disponíveis. Gente, vamos vencer essas encrencas aí, né? Emocionalidade. Não é fácil mexer nesse departamento da emocionalidade. É muito mais fácil ser um ortopedista. Exatamente. Chegou, quebrou, põe, bota pino, amarra, vai embora, tá bom, vai. Do que mexer nessa coisa tão fina, tão delicada. Mas é que eu acho assim tão bonito, foi Deus que criou, né? Então, como você falou, os salmos são a expressão da alma, da dor. Eu sou muito otimista, e como eu falo, e a espiritualidade ajuda muito. Pessoas espirituais são humildes para procurar ajuda, né? Tem mais disponibilidade. Isso. Graças a Deus. É isso aí. Bom, vamos trabalhar, tentamos aqui dar para você um pouquinho mais de consciência, de luz, em alguns departamentos que às vezes a gente sofre, os pais sofrem, os filhos sofrem, né? E não consegue encontrar um caminho. A doutora Ana está aí disponível com o Instituto Água Viva para ajudar você, ela e a equipe, para ajudar, para abrir um caminho, para te dar luz nesses processos. Não fique sozinho. Sofrer sozinho, tentar pensar que você resolve sozinho, isso não é solução. Pode piorar. Exatamente. Então corte esse mal pela raiz o mais cedo possível. Invista em você, faça isso, cresça e vamos criar pessoas saudáveis, pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes. É isso? É isso aí. Muito bom. Obrigado, doutora Ana, mais uma vez, e que Deus abençoe esse trabalho maravilhoso. E você, meu amigo que está conosco, obrigado por estar aqui. Primeiro, curta o vídeo todo, depois compartilhe com seus amigos, com seus grupos. Isso aqui é tesouro, né? Que precisa de ouvir, vai, volta, escuta, assista em grupo, em célula e finalmente manda para frente isso aí, para a gente poder ajudar a nossa geração. Doutora Ana, despeça do nosso... Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos aqui, tá? Instituto Água Viva, Crescer é Seu Destino, meu Instagram, e nós temos um clube também onde nós colocamos vários cursos para que você possa assistir. E assim, não desista do seu casamento, da sua família, e não vamos desistir de ter uma sociedade mais saudável. Amém, é isso aí. Esse é o desafio e a missão da igreja. Contamos com você. Deus te abençoe. Até a semana que vem.